Graça e a paz do Senhor estejam sobre nós, amém? Nós damos mais uma vez as boas-vindas a todos aqui presentes, aos irmãos que estão conosco via nosso canal no YouTube. Quero fazer duas considerações antes de entrarmos na resposta da pergunta que Deus tem nos dado nesse domingo. E a primeira consideração, ponderação, é louvar o Senhor pela vida de cada pai que o Senhor tem concedido às famílias, às nossas casas. Hoje mesmo tive o grande privilégio de celebrar esse dia, juntamente com meu pai, que deve estar agora à noite assistindo com a minha mãe o culto lá em casa, esteve aqui pela manhã conosco, e eu também tive o privilégio de poder fazer isso com a maioria dos meus filhos. Que bênção, louvado seja Deus, e nós louvamos ao Senhor pela vida de você, pai, cuja vida nós celebramos nesse dia. Também não temos como nos esquecer daqueles que talvez estejam passando pelo primeiro ano, o Dia dos Pais, sem a figura paterna dentro do lar. Eu pude ver, através das redes sociais, o lamento, a dor de muitas pessoas, e nós queremos dizer que o desejo nosso é que Deus traga consolo e que Ele, que é o Abba Pai, o Pai acima de qualquer pai terreno, que Ele possa preencher esse coração, às vezes angustiado pela dor, e que Ele traga boas memórias a você, boas lembranças, motivos de gratidão, ao invés de dor e sofrimento. A segunda ponderação, consideração que eu gostaria de fazer, é que nesta semana eu sofri uma pequena queda. O pessoal está dizendo, pastor, mas como o senhor cai, né? E o problema é que eu caio e todo mundo vê, não é verdade? Teve um tempo atrás que eu fui fazer uma experiência com patinete, aí levei um tombo. Aí o pessoal, como o senhor cai, pastor? Só que já tem 2 anos e meio, viu, pessoal? Então, 2 anos e meio depois, né, agora foi uma quedinha de bicicleta. E aí eu machuquei o lado direito do rosto, e eu tinha 2 opções, não é? Chamar a atenção com o machucado ou chamar a atenção com óculos escuro. Eu preferi chamar a sua atenção com óculos escuros, porque acho que chama menos do que o machucado. E assim, então, você pode, quem sabe, olhar mais para a palavra e para o Senhor Jesus, do que para o óculos escuro que o pastor está usando hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Até porque a grande questão que nós estamos trabalhando no dia de hoje é algo que tem a ver com todos nós. Como ter satisfação em um mundo insaciável? Como ter satisfação num mundo insaciável? Que o mundo é insaciável, não há dúvida. Basta nós olharmos, não é, para, por exemplo, a relação de produção, como nós estamos devastando o planeta, autodestruindo a nossa morada nesse sentido, planeta Terra. Não conseguimos pisar no freio no nosso consumo, produzimos cada vez mais lixo, cada vez mais bens que se tornam um benefício imediato, mas um problema para o futuro. Nós podemos, por exemplo, mostrar a insaciabilidade do mundo ao vermos o quanto temos produzido de conhecimento, e isso é bom, mas como também isso tem acelerado a mente das pessoas, e os níveis de estresse, ansiedade, depressão, angústia têm aumentado e não diminuído, mostrando então uma insaciabilidade no mundo em que vivemos, tão carente de informação, de notícia. Nós podemos ver isso nos movimentos ideológicos, como que de repente eles se tornam a grande religião do coração humano. Nós podemos ver isso no próprio fanatismo religioso, ou numa vida tão secularizada que perde qualquer percepção do sagrado, do transcendente. Ou seja, o mundo está aí, como prova de si mesmo, e eu não preciso aqui falar um monte de dados, para demonstrar para você como o mundo que nós vivemos é um mundo insaciável. Mas isso tem uma dimensão pessoal. E nós estamos tentando trazer uma resposta como você pode ter satisfação num mundo que vive insatisfeito. Como? Que resposta o Evangelho
tem para essa grande questão. Hoje pela manhã nós olhamos um pouco para as palavras de Davi, que no Salmo 131 diz, e é tão tremenda essa figura que ele utiliza, como uma criança, um bebê recém-alimentado, assim é a minha alma. E ele diz, Senhor, o meu coração não tem tido orgulho, eu não tenho me tornado arrogante, eu fiz calar a minha alma. E nós estamos falando simplesmente do maior rei da história de Israel, um grande guerreiro, um grande poeta, um grande músico, um homem que impactou a sua geração e tantas e tantas e tantas outras gerações, mesmo depois dele ter morrido. Um homem que diz, eu estou saciado. E ele termina aquele salmo que nós meditamos hoje pela manhã, e eu convido você a ver essa pregação, se você ainda não pôde vê-la e ouvi-la, ela está disponível aí no nosso canal do YouTube. Ele termina dizendo, coloque a sua esperança, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E pela manhã eu disse, mas o que significa para ser uma pessoa saciada, colocar a esperança no Senhor? E meus amados, eu entendo que no contexto daquele salmo, como na mensagem dessa noite, que é um chamado sim, a você saciar-se em Deus. Eu entendo que a palavra esperança ali não é uma questão apenas de confiança. Não é uma questão simplesmente de confiança, confiar nas promessas, que é um aspecto da palavra esperança na Bíblia. Mas esperança ali é, deposite a sua expectativa no Senhor. Anule as expectativas de você para com você mesmo. Anule as expectativas que as pessoas têm sobre você. Anule as suas expectativas sobre os outros. Anule qualquer expectativa e espere apenas em uma pessoa. Se você quer ter a sua alma como de um bebê que terminou de mamar, e que agora começa a dormir saciado no colo de sua mãe. É sobre essa esperança, essa perspectiva que eu gostaria de falar nessa noite. E como nós estamos respondendo isso não para a humanidade como um todo, mas estamos falando dessa resposta para a sua vida como pessoa. Então nós vamos olhar também para uma história do Novo Testamento. Nós vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos começar a ler a partir do verso 7. É importante você saber que no capítulo 3, Jesus estava na Judéia durante um tempo, e ele está subindo agora para Galiléia, e os versículos anteriores vão nos dizer que foi necessário, o que era um pouco incomum naquela época, mas ele teve necessidade, nós não sabemos muito bem o porquê, de atravessar pelo território dos samaritanos. Jesus então, ao invés de dar aquela volta por Decápolis, ele sobe pelo território dos samaritanos porque ele está indo da Judéia para Galiléia, do sul para o norte. E ele para junto a um poço conhecido, histórico, um poço conhecido como Poço de Jacó. Ele para ali, e ali ele tem um encontro com uma mulher. E esse encontro pode nos responder a grande pergunta dessa noite. Assim diz o texto então, em João capítulo 4, a partir do verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Todos nós sabemos o que é sede. Todos nós já passamos pela experiência de num dia extremamente quente, árido, desejarmos um copo de água bem gelado. E às vezes, por alguma circunstância qualquer, nós sermos privados momentaneamente de podermos ter esse refrigério físico. Então você sabe o que é sede, eu sei o que é sede. Mas a sede que nós possuímos, bem como a fome que nós possuímos, bem como a necessidade, por exemplo, que você tem de luz no seu corpo, porque sem luz você adoece. Sem luz o seu corpo não produz, por exemplo, vitamina D. E nunca se falou tanto sobre isso, sabe por quê? Porque vitamina D é uma das proteções principais para o seu organismo, e sem luz você não terá essa proteção de maneira natural. Da mesma forma, então, que a gente precisa de luz, de comida, de água, de movimento, a nossa espiritualidade clama por algumas coisas. Nós temos necessidades espirituais muito profundas. Nós temos, às vezes, uma sede da alma que não sabemos explicar. O salmista no Salmo 42 diz isso. Assim como a corça corre pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus? Eu quero mostrar a foto de 2 pessoas que é bem provável que você já assistiu filmes com eles. Vamos ver? Por favor, observe. Vamos ver se vocês estão bem aí de conhecimento cultural. Quem é esse ator da minha esquerda? Jim Carrey. Isso, vocês estão de parabéns, viu? Daqui a pouco eu pergunto assim, né? O que está escrito no Salmo 119, verso 115? Vamos ver se vocês acertam também. E esse é fácil, gente. Lâmpada. Vocês não estão sabendo só cultura geral, não. Estão sabendo Bíblia. Glória a Deus por isso. E esse cara de cá? Quem é? Robbie Williams. Algumas coisas comuns e algumas coisas diferentes entre esses 2 atores. Jim Carrey, diferente do Robbie Williams, ele é um pouquinho mais novo, nasceu depois, e ele é canadense. Robbie Williams nasceu nos Estados Unidos. Algo comum aos 2. Os 2 fizeram muito sucesso,
principalmente com comédia, filmes engraçados. Alguns dizem que são os grandes, diríamos assim, os grandes atores provindos de uma escola específica de comédia norte-americana. Alguém lembra aqui do Jerry Lewis? Se você lembra, você está ficando velho, meu irmão. Quando eu era criança, eu assistia aqueles velhos filmes do Jerry Lewis, com as suas caras e bocas e trejeitos, lembram disso? Você está ficando velho mesmo, hein? Igual eu. Pois é, muitos entendem que o Jerry Lewis deixou como herança esses dois grandes comediantes. Outra coisa em comum entre os dois, apesar de fazerem tantas pessoas rirem, e de serem atores tão notáveis, porque inclusive eles ganharam prêmios extraordinários com papéis dramáticos também, os dois padeceram de um mesmo mal, a depressão. Os dois tiveram uma história com a depressão. E por favor, meus amados irmãos, quando nós falamos em depressão, nós temos que ser muito cautelosos para não gerarmos uma falsa espiritualização. Como se toda pessoa que está deprimida está por causa de algum erro, de algum pecado específico. A depressão é uma doença que tem várias causas, desde causas fisiológicas, até causas emocionais e psicológicas, e com certeza em alguns casos, causas espirituais, por exemplo, como o rancor, a culpa, a autoacusação e assim por diante. Não cabe a nós fazermos um juízo das causas que levaram esses dois atores a viverem esse drama tão terrível que é a depressão. Mas uma coisa nós podemos dizer da experiência dos dois, que não obstante o talento, não obstante arrancar as gargalhadas de tantas pessoas, e apesar da doença, ou por causa também da doença, eram pessoas insaciáveis. É interessante que há um vídeo do Jim Carrey dizendo, num encontro do Globo de Ouro, eu sou um ator que já ganhei 2 Globos de Ouro, eu cheguei no topo. Aí ele diz assim, o que faria um homem como eu ser um homem mais feliz? E ele diz, o 3º Globo de Ouro. Você entende? O maior prêmio, fora o Oscar, que um ator podia ganhar, e o que ele está dizendo, eu já ganhei 2 vezes, mas eu preciso de mais. E passado um certo tempo, Jim Carrey também afirmou o seguinte, seria bom que todas as pessoas do mundo pudessem ser ricas e famosas, porque elas poderiam entender que não é isso que muda as coisas. Olha que coisa. Robin Williams, no auge da sua depressão, com um casamento, na verdade, um 3º casamento devastado, ele chega na sua companheira, conforme um biógrafo agora recentemente escreveu, e é uma obra que foi lançada há pouco tempo em inglês. Ele chorava compulsivamente no colo da sua 3ª esposa e dizia, eu não consigo mais, eu não consigo mais, eu não consigo mais fazer as pessoas rirem. Exaurido, exaurido. Às vezes, a sede da nossa alma é tão intensa que a gente começa a buscar alguma coisa que parece que irá resolvê-la. É por isso que algumas pessoas se lançam a séries e consomem série após série, filme após filme. Às vezes, por exemplo, elas se apaixonam por um universo, exemplo, o universo Marvel. E aquilo vira algo tão grande, porque parece preencher alguma coisa, que ela vive em torno daquilo como se aquela ficção fosse uma verdade. É por isso que tem pessoas que se agarram ao trabalho. E de uma maneira muito intensa,
Se lançam e se lançam e se lançam e se lançam, horas, horas, horas e horas. E o pior momento que elas têm é quando elas precisam descansar. Isso pode ser para você o exercício físico, a comida, ou qualquer outro prazer, ou situação que pareça aliviar aquela sede tão forte no seu coração. Nós estamos aqui diante de uma mulher sedenta. E como Jesus sabia lidar com sedentos, como Jesus sabia e sabe saciar a sede da alma humana. Porque é justamente isso que esse texto nos revela. O que de fato pode matar a sede. Porque a sua alma, o seu espírito se encontra insaciável. E por mais que você tente em tantas e tantas coisas, elas são insuficientes. E quanto mais você as lança sobre você, elas te cobram um preço. Elas invadem você, elas aliviam a sua alma por um tempo, mas depois elas cobram um preço. E lá está a sequidão, lá está o vazio, lá está a falta de sentido. Lá está a falta das forças, lá está um coração esvaziado de propósito. Mas aqui, nós vemos a resposta para um coração sedento, para uma alma insaciável. E como nós podemos observar isso nesse texto? Vendo como Jesus tocou em 3 dimensões da vida dessa mulher. E se você deseja tomar da água que mata de fato a sede profunda que existe dentro de você, a minha oração nessa noite é que o Senhor visite você e te dê dessa água viva. Sabe por quê? Porque Jesus diz para essa mulher o seguinte: ah, se você soubesse quem está falando com você. É você que diria para mim: me dê dessa água. E ele disse: porque a água que eu tenho para dar, se você tomar, você nunca mais terá sede. Ao contrário, você será uma fonte. Quem de nós não deseja isso? Quem de nós não deseja ser saciado no mais profundo do nosso ser e não apenas ter esse saciamento pessoal, essa satisfação para si mesmo, como ser uma fonte para aqueles que se aproximam de nós? Quem de nós? Mas que dimensões precisam ser tocadas para que você seja uma pessoa satisfeita num mundo insaciável? A primeira dimensão é o coração. O coração precisa ser tocado. O coração precisa ser alcançado. É interessante que Jesus, depois de dizer que aquele que de fato entende quem ele é, teria essa água, e essa água mataria a sua sede, e você então se tornaria uma grande fonte. Depois de Jesus dizer isso para a mulher samaritana, a mulher então pede: Senhor, dá-me dessa água. O que ela está pedindo? Dá-me, Senhor, dessa água, para que eu não tenha mais sede e tenha que voltar ao poço. Ela ainda está achando que Jesus está dizendo de algo, ou se referindo a algo fisiológico. Quando o que Jesus está se referindo é algo muito mais profundo do que apenas a sede que supre o seu corpo, de modo a não deixar que você se desidrate. Não, Jesus está falando de algo muito maior, que sacia a alma e faz com que você se sinta como o salmista diz no Salmo 131, eu sou como aquela criança recém-nascida que acabou de ser colocada no colo e mamou e está saciada. É disso que Jesus está falando. Agora observe, quando ela diz, então Senhor, dá-me de beber dessa água,
O que Jesus faz? Aqui nós temos uma guinada do diálogo. Uma guinada muito forte. Eles estão falando de água, de poço. E aí Jesus diz o quê? Olha o que o texto nos diz. Verso 16. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela responde: não tenho marido. E aí Jesus retruca: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve quantos? 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que Jesus está fazendo quando ele diz àquela mulher: vá e traga o seu marido? E ele revela a ela que ele, Jesus, tem consciência de todos os relacionamentos fracassados que ela havia passado. E de que agora ela estava num 6º relacionamento, que provavelmente também, pelo ambiente do texto, provavelmente não estava lá às 1000 maravilhas, porque ela não se sentiu confortável em dizer: ele é meu marido. Por que Jesus entra nesse ponto? Jesus está tocando na dimensão do coração daquela mulher. O que o dinheiro e o sucesso demonstrou não resolver na vida do Tim Keller é o que os relacionamentos amorosos também demonstraram não resolver na vida daquela mulher. De relacionamento em relacionamento. E quantos, como a mulher samaritana, estão vivendo hoje? De rupturas em rupturas emocionais. Cada uma mais traumática que a outra. Tem gente procurando saciar o seu coração. Aí você começa a entender o conteúdo de algumas músicas e canções românticas. Como é um conteúdo tão deprê. É porque no fundo, como aquela mulher samaritana, existem milhares e milhares de pessoas que lançam toda a sua expectativa. Lembra que eu falei de esperança e expectativa? Lançam a sua expectativa de realização, de felicidade, de satisfação no relacionamento com o outro. Inclusive, você que é casado, seu casamento corre grande risco se ele é baseado na ideia de que ele te dará a satisfação para a sua felicidade. Ou se você olha para o seu filho dessa maneira, ou se você coloca o seu coração em qualquer outra coisa que substitua nesse sentido apenas a água viva, porque só ela mata a sede da alma. Compreende? Então, qual é o primeiro lugar que precisa ser tocado? O coração. Isso é tão verdadeiro, que na conversa de Jesus com Nicodemos, um grande sábio, um grande teólogo entre os fariseus, Jesus disse: se alguém quer ver o reino de Deus, é necessário que ele nasça de novo. E o que é o nascer de novo, meus amados irmãos? É quando o Espírito de Deus visita o mais profundo do nosso coração, um coração seco, árido, morto para Deus, mas que agora, nessa visitação do Espírito Santo de Deus, recebe vida. E como recebe vida, o terreno se torna frutífero, para que o Evangelho venha e responda o que você mais precisa. É necessário que o Senhor Jesus chegue ao coração, ao mais profundo do seu ser. Toque você. Há muitas pessoas que o Espírito Santo tem sinalizado a sua graça. Eu gostei muito do capítulo, nós estamos trabalhando esse livro, pedindo toda a igreja para lê-lo. Tivemos uma primeira live quinta-feira, em cima da introdução e do capítulo 1 desse livro. E o primeiro capítulo fala sobre o cão de caça do céu.
o cão de caça do céu. E John Stott diz o seguinte, que essa frase que foi cunhada por uma das pessoas que ele escreve sobre ela e dá o testemunho, foi para expressar que eu sou cristão. E aí ele está respondendo justamente, por que sou cristão? E ele diz, eu sou cristão porque o grande cão de caça do céu me perseguiu até me alcançar. Ele veio ao meu encontro. E aqui estamos diante de uma mulher que Jesus vai ao seu encontro. Lembra do início do texto? Como sendo tu judeu, fala comigo, sou uma mulher samaritana. Há muitas questões de costume, de época, de conflito, diríamos assim, entre esses dois grupos, judeus e samaritanos. Eu não tenho tempo aqui para expor todos esses detalhes, mas o fato é, aquela mulher se estranha pelo fato daquele homem estar diante dela e falar com ela. Então é Jesus que vai ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dele. Agora, como um cão de caça, muitas vezes você tem tido sinais, e sinais, e sinais, que ele está atrás do seu coração. E quem sabe você tem resistido a essa busca. Em nome de Jesus, a sua resistência será em vão. Porque ele baterá até a sua porta. E ele próprio irá abrir a fechadura. E a primeira dimensão, para que você seja uma pessoa saciada em Deus, que você tenha água viva, é então dizer, está aqui, Senhor. Quando Jesus fala sobre relacionamentos, fala sobre os maridos que aquela mulher havia tido e sobre aquele relacionamento que ela agora tinha, sem que ela tivesse dito nada disso para ele. O que Jesus está fazendo é abrindo a maçaneta do coração dessa mulher. Mas há uma segunda dimensão. Observe que, mais uma vez, o diálogo tem uma grande guinada. Eles estão falando agora de relacionamento, mas de repente, no verso 19, depois de Jesus dizer essas coisas, a mulher diz, Senhor, vejo que é profeta. E ela começa a dizer, nossos antepassados adoraram nesse monte. Olha aqui, por que ela não continua falando sobre os problemas relacionais que ela tinha? Por que ela não continua então tratando de como ela poderia ter agora, nesse sexto relacionamento, um bom casamento? Porque ela percebeu uma coisa. Esse homem tem a resposta para a coisa mais importante que eu preciso. Então, com o coração agora tocado, ela começa a entrar nessa dimensão que Jesus estava procurando trazê-la. Que é do entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus. Sabe por que nós vemos isso? Justamente porque ela agora fala, o Senhor é profeta, se o Senhor sabe sobre a minha vida, me responda. Nós adorávamos no monte, vocês judeus em Jerusalém, mas onde? Como eu posso adorar esse Deus? E Jesus diz, filha, vai chegar o tempo que vocês não terão que adorar nem no monte, nem em Jerusalém. E já chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nesse momento, essa mulher já tinha consciência que o grande problema da sua vida não era a sua relação com os homens do seu passado, nem com o homem daquele momento da sua história. O seu grande problema era na sua relação com Deus. É lá que estava a chave. Mas quem é esse Deus? Onde eu posso adorá-lo? Como eu posso ter comunhão com Ele? Como eu posso encontrá-lo? E quando Jesus responde, ela se lembra, porque os samaritanos eram um grupo miscigenado de gente da tribo de Israel, com gente de muitos povos. Então eles tinham parte da visão do Velho Testamento, mas não toda ela.
Veja que coisa tremenda. E Jesus, então, se revela a ela quando ela diz assim: eu sei que o Messias virá, e quando o Messias vir, Ele vai nos responder. E aí o que Jesus diz? Eu sou o Messias. Eu que falo com você, mulher. Você quer saber como Deus pode entrar na sua vida? Você quer saber como adorá-lo em espírito e em verdade? Você quer saber como essa água viva, que é o Espírito Santo, pode inundar você e saciar sua sede espiritual? Saiba, mulher, sou eu a resposta. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado de Deus. Como eu disse, nós estamos trabalhando esse livro. E o segundo capítulo desse livro, que nós vamos analisá-lo, eu e o reverendo Silas Monteiro, na próxima quinta, se Deus assim permitir, na live. E Deus haverá de abençoar, que não haverá nenhum tombo de bicicleta daqui até lá. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. A gente dá muito trabalho para os anjos, né? Mas o segundo capítulo do livro, Por que Sou Cristão, ele fala sobre as afirmações de Jesus. Quem Jesus disse que Ele próprio era. Então Jesus disse, eu sou a luz. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse com toda clareza, eu e o Pai somos um. Então eu não sou apenas um homem, eu sou Deus que se fez homem. E aqui Jesus diz, eu sou o Messias, eu sou o cumprimento de todas as promessas que foram feitas aos seus antepassados e registradas em toda a lei e os profetas. Sou eu que estou falando com você. Jesus não é um Salvador. Jesus não é um caminho. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é o pão. E só Jesus pode dar água viva. Só Jesus pode saciar a sede da sua espiritualidade. Então você precisa abrir o coração. E você precisa abrir o seu entendimento. Pastor, mas eu não consigo crer. Pastor, eu ainda tenho resistências com todas essas afirmações que o Senhor fez. Então, eu te faço um apelo. Investigue, 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 investigue e clame. Deus, isso é verdade, isso que a tua palavra está dizendo é verdade, então Deus, revela o teu filho para mim, clame a Ele, diga a Ele, visite o meu coração, visite o meu ser e abre o meu entendimento, porque se você não tiver entendimento das verdades em torno de Jesus, você não terá saciedade. E por último, além dessa dimensão do coração que precisa ser alcançado, essa dimensão do entendimento, essas duas dimensões agora precisam dar ensejo à dimensão da rendição. Tudo isso precisa te levar a um ponto crítico. Se a graça está lhe batendo a porta, e se Jesus está te dando entendimento de quem Ele é, você precisa agora se posicionar. Ou você continua buscando todas as outras fontes alternativas de saciedade, que pode ser desde o novo jogo de videogame, até aquele relacionamento amoroso que você acha que te faria feliz, ou talvez então uma vida de viagens, ou então a uma profissão que você deseja tanto, então você continua buscando e buscando e buscando e buscando e buscando nessas fontes. Ou então agora, diante dessas duas dimensões alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, você
cai, se entrega, se prostra e diz: eu reconheço. Sim, é o Senhor. É o Senhor o enviado de Deus. É o Senhor que morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. É o Senhor que venceu a morte. É no Senhor que há perdão e reconciliação. Só no Senhor existe vida eterna. E não há ninguém, Jesus, que possa saciar essa sede desse coração tão seco, a não ser o Senhor que tem água viva para dar. Então eu me rendo. Eu me rendo. Não basta o entendimento. É necessário a entrega. É necessário a rendição. Pastor, mas eu não vejo isso aqui nos versículos que o senhor leu. Porém, se você observar um pouquinho à frente, no mesmo capítulo, aquela mulher sai. E ela sai para fazer o quê? Dizer aos outros: olha, eu achei um homem e ele parece ser o Messias. Ele sabe tudo sobre mim. Se você continuar lendo, você vai ver isso. E aí no verso 39 o texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, palavra de quem? De Jesus ao coração daqueles samaritanos, outros creram. E olha o que eles disseram à mulher. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é quem, gente? Diz o texto: o Salvador do mundo. O que Jesus havia dito para aquela mulher: ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, não só você teria a sua sede da alma saciada, mas você iria se tornar uma fonte. E o que Jesus fez? Tocou a dimensão daquela mulher, do coração. Se mostrou àquela mulher que entendeu: esse é mais do que um profeta. E ela se entregou através da fé a ele. E o seu testemunho fez com que muitos outros samaritanos se entregassem também a Jesus. O que nós vemos aqui acontecer? Uma mulher cujo coração foi invadido pela água viva e que se torna agora uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque muitos samaritanos acham saciedade através do testemunho que ela deu. Queria que a gente voltasse para a foto daqueles 2 grandes atores. Em 2014, Robbie Williams tirou a própria vida. Ele sucumbiu à depressão, aos seus fantasmas, às suas lutas. E eu me lembro quando eu vi a notícia e como eu recebi aquilo com muita tristeza. A gente não pode fazer o juízo da condição eterna de alguém. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Eu não estou fazendo isso. Por favor, creia nisso. Porque basta ao Espírito Santo trazer à memória uma afirmação clara das Escrituras em Cristo, que seja no último instante da morte de alguém, que a salvação de Deus pode visitá-lo. Mas nós sabemos que um potencial tão grande, alguém que teoricamente levou alegria para tanta gente, se perdeu, pendurado no próprio cinto, dentro de uma mansão. E o Tim Carey, em 2014, ele estava também no fundo do poço. Talvez é o período da vida dele pior, dentro de tantas lutas que ele passou. Inclusive, é mais ou menos nessa época
que uma jovem namorada que ele teve se suicidou com remédios que ele próprio havia comprado, não evidentemente para matá-la, mas porque também era uma pessoa depressiva. Diante da dor e do sofrimento, Tim Keller começou a procurar uma resposta. E se você ir até os vídeos no YouTube, se você pesquisar, você verá que ele diz ter encontrado saciedade para a sua alma na cruz de Cristo. Ele entendeu que, independente da doença, a resposta para uma alma sedenta é a graça, é a cruz. Eu não sei até onde vai o conhecimento teológico dele, mas ele diz ser hoje um seguidor de Cristo. E ele diz, isso deu sentido e deu esperança para a minha alma. Espera, pois, no Senhor Israel, desde agora e para sempre. Seja como uma criança amamentada. Tenha saciedade, então tenha vida em Cristo Jesus. Eu concluo essa mensagem. Inclusive o pastor DJ irá nos conduzir em uma oração. Dizendo a você que ainda não fez essa entrega. Mas você que o Espírito Santo está visitando o coração. Está tocando nas áreas mais profundas da sua alma. E que nessa noite está recebendo o entendimento de quem Jesus é. Essa é a noite de entrega. Essa é a noite de você falar como salmista. Como a corça anseia pelas correntes de água, Senhor, assim suspira a minha alma pelo Senhor. A minha alma tem sede de Ti, Deus, do Deus vivo. É hoje, Senhor, que eu irei e me verei na presença do Senhor, o meu Deus. Por quê? Porque Ele se mostra a você em Cristo, então se entregue. E você, meu amado, que já bebeu da água viva, lembre-se, cuidado com as fontes alternativas, com aquilo que te promete saciar, quando te rouba a fonte que você já tem.